Boa noite, queridos, que a paz esteja convosco, amém? Quantos estão contentes com este Deus grande e poderoso, diga aleluias, diga glória a Deus, aleluias. Você que trouxe a sua Bíblia, abra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nós vamos ler o verso 40, e nós vamos ler o 49 e 56. Aleluias. Palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Então Jesus, a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Agora vamos lá para o 49, que diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chore, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que desse de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema que chama-se: o seu ego te afasta do milagre. O nosso ego nos afasta do milagre. Quantos aqui estão em busca de um milagre? Diga glória a Deus. Eu também estou em busca de muitos milagres. Eu não preciso só de um milagre, mas eu preciso de muitos milagres na minha casa, na minha vida, na minha família. Amém? Queridos, Jairo era o príncipe da sinagoga. E ele estava passando por um problema, ele estava vivendo um problema muito sério na sua casa, né? Um problema tão sério, uma enfermidade tão grave na vida da sua filha, que ele chegou ali diante de Jesus para que Jesus curasse a filha dele. Mas, de repente, a menina morreu. Só para você ter uma ideia de quanto sério era o problema que Jairo estava vivendo com a sua filha. Era uma enfermidade incurável. Mas, e porque, de repente ali chegou aqueles homens e disseram para Jairo que a sua filha tinha morrido. E Jesus vinha de uma viagem missionária, de uma viagem onde ele tinha curado muitos leprosos, tinha expulsado demônios, tinha acalmado a tempestade. E Jairo vivendo essa situação, ele ouviu falar que Jesus estaria ali naquele lugar. E muitos ali estavam esperando Jesus, felizes, alegres ali, porque
eles sabiam quem era Jesus, eles já tinham ouvido falar dos feitos de Jesus e estavam ali esperando Jesus. Mas Jairo, diferente daquelas pessoas, ele estava triste, porque ele estava vivendo uma situação difícil na sua casa. Talvez hoje você se encontre aqui triste, talvez você se identifique com Jairo. Você está aqui triste, né? Porque a realidade da sua casa é uma realidade de fracasso, de tristeza, de enfermidade, né? De doenças, de falta de dinheiro, de desemprego, de tantas coisas. É por isso que hoje você está aqui fazendo passos de fé. Mas Jairo, ele não ficou em casa, enclausurado, de cabeça baixa, né? Ali curtindo aquela situação. Jairo, ele não ficou ali curtindo aquela dificuldade. Ele não se prostrou diante da dificuldade. Jairo, ele não se prostrou diante dos políticos da sua época. Ele não se prostrou diante dos religiosos da sua época. Ele não se prostrou diante do homem. A Bíblia diz que quando Jairo, ele teve ali aquele encontro com Jesus, ele se prostrou diante do Senhor Jesus. E eu e você, se nós quisermos ter uma vida de vitória, se nós quisermos tomar posse do nosso milagre, receber o nosso milagre, nós precisamos nos prostrar diante do Senhor Jesus. Ele era o mestre, ele era o príncipe da sinagoga, o principal da sinagoga. Ele era um homem famoso, mas ele não deixou que o orgulho, que a soberba, que o seu ego tomasse conta do seu coração. Mas ele ali, com um ato de humildade, como um adorador que o Senhor procura, ele se prostrou diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E esses adoradores que o Senhor procura, o Senhor, ele quer derramar bênção sem medida sobre a vida desses adoradores. Diga, eu recebo. Quantos adoradores do Senhor nós temos aqui? Diga glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. O Senhor é aquele que promete e Ele cumpre na minha vida e na sua vida. Amém? Querido, nós precisamos nos mover em fé. Diga aleluia. Eu preciso ser um adorador sem limite, independente do que eu estou vivendo, do que eu possa estar vivendo na minha casa. Nós não podemos estar prostrados diante da dificuldade, porque às vezes, irmãos, a nossa tendência é nos prostrar diante do problema, nos segurarmos no problema, ficarmos abraçados com a dificuldade e começamos a ficar tristes muitas vezes, ficamos murmurando, olhando para as pessoas que estão lá recebendo o seu milagre, recebendo a sua bênção, e muitas vezes nós ficamos murmurando, questionando Deus, achando que Deus não gosta da gente, achando que Deus tem filhos prediletos, amém? Muitas vezes nós nos encontramos assim. Queridos, nós precisamos nos levantar e não permitir que o nosso ego atrapalhe a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Nós precisamos tirar de nós, queridos, a falta de perdão, o egoísmo, a preguiça, a falta de oração, porque às vezes nós não queremos orar, nós não queremos ler a Bíblia, nós não queremos nada, Muitas vezes nós só queremos a bênção, mas nós não queremos nada com aquele que pode nos dar a bênção. Amém? Nós precisamos tirar do nosso coração todas essas coisas que atrapalham a nossa vida. Queridos, aqui nós vimos nesse texto que na agenda do Senhor não estava escrita nenhuma visita na casa de Jairo, mas o Senhor, ele ouviu o clamor de Jairo. A Bíblia diz aqui que o Senhor, ele ouviu o clamor de Jairo e ele se virou para Jairo na hora que aqueles homens chegaram e disseram assim: Jairo, a tua filha morreu. O Senhor olhou para ele e disse assim: não temas.
Eu quero te dizer que o Senhor, Ele ouve o teu clamor, Ele ouve a tua oração, Ele recebe a tua adoração. O Senhor se importa comigo, o Senhor se importa com você, amém? O Senhor, Ele quer mudar toda a situação na sua casa. Não desista. Jairo poderia ali desistir, queridos. De repente chegou aquela mulher do fluxo de sangue, e Jairo, ele só observou. Ele só observou. Imagine se fosse eu e você, que nós estivéssemos ali falando com Jesus, porque a gente queria que o Senhor fizesse um milagre na nossa vida, porque a nossa filha, né, a sua filha ou a minha filha estava vivendo uma situação difícil, e ali chega uma pessoa e o Senhor foi atender outra pessoa. Mas aqui no texto a gente não vê Jairo murmurando, ele só observava. E como um adorador, como um homem de Deus, como um homem de fé, ele esperou o tempo de Deus na vida dele. Eu e você, nós precisamos esperar o tempo de Deus na nossa vida, porque o tempo de Deus é perfeito. Não desista do seu milagre, não desista da sua caminhada com Deus, não desista do seu passo de fé. O tempo de Deus é perfeito. A mulher encurvada, ela passou 38 anos para ela receber a sua bênção, mas ela recebeu a bênção do Senhor. A mulher do fluxo de sangue já estava há 12 anos lutando, mas ela recebeu a bênção do Senhor, ela recebeu o milagre do Senhor. Queridos, o Senhor, Ele é perfeito. O Senhor, Ele é perfeito, e Ele se importa comigo e com você. Ele ouve o meu clamor. Aqui nós aprendemos nesse texto que Jairo, ele teve paciência. Eu e você, nós precisamos ser pacientes em Deus para nós conquistarmos o nosso milagre. Jairo não foi egoísta. Jairo não chegou para o Senhor e disse: não, mestre, eu falei contigo primeiro. Não, ele esperou. Ele só observou, porque ele não era egoísta. E às vezes nós somos tão egoístas que nós queremos só para nós, e isso atrapalha o milagre do Senhor na nossa vida. Que nessa noite eu e você possamos arrancar do nosso coração o egoísmo, o orgulho, a soberba, a prepotência, a falta de perdão e tantas coisas, irmãos, que muitas vezes nós guardamos dentro de nós, e isso impede da bênção de Deus chegar na nossa vida. Deus, Ele tem um propósito. No tempo da espera, Ele ressuscitou a filha de Jairo, irmãos. Deus tem um propósito no tempo da espera. Houve a ressurreição. O Senhor olhou para Jairo e disse: não temas. E o Senhor hoje, Ele olha para ti. Não temas. O Senhor te diz: não tema. Diante da sua realidade presente, diante da sua dificuldade, diante do fracasso que você pode estar vivenciando, diante da enfermidade que talvez você tenha travado uma luta com essa enfermidade, o Senhor te diz: não temas, eu sou o Deus que saro, eu sou o Deus que te curo, eu sou o Deus que te levanto, eu sou o Deus que te restauro, eu sou o Deus que faço milagre na tua vida. Aleluia! Esse Deus está neste lugar. Esse Deus está dentro de você. Esse Deus caminha com você. Este Deus prometeu que estaria comigo e com você todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, não desista. Não desista. Não fique olhando para as notícias más. Não fique olhando, sabe por quê? Porque dias bons, dias melhores, boas notícias o Senhor tem para mim, para você. Amém? Sabe, irmãos, nós somos espirituais. Nós somos filhos do Deus das causas impossíveis. Nós somos poderosos na terra, porque nós vencemos um Deus que pode todas as coisas. Então tire o seu olhar da sua realidade presente. Tire o seu olhar da sua realidade presente e olhe para as promessas do Senhor, porque elas são poderosas e elas não falham. Amém? Sabe por quê? Quem te prometeu é poderoso, é fiel para cumprir todas as promessas na sua vida e na minha vida. Aleluias. Jairo, com certeza, como não ficou o coração de Jairo? Ele já estava ali aflito, porque sua filha estava doente, muito doente. E de repente chega aqueles homens ali e diz: Jairo, a tua filha morreu. Irmãos, eu nunca perdi nenhum filho.
Em nome de Jesus, e os meus filhos é que vão me enterrar, porque esse é o curso natural da vida, né, queridos? Mas deve ser uma dor terrível. Mas Jairo estava perto de Jesus, a presença de Jesus estava ali, dentro do coração dele, ali influenciando a vida dele, queridos. Quando nós nos prostramos diante do Senhor, a presença do Senhor nos influencia de uma tal forma, que nos dá coragem, que nos dá força, que nos dá ousadia, que nos faz ver o impossível acontecer na nossa vida. Amém? Aleluia. O tempo de Deus, irmãos, é perfeito. Às vezes nós nos encontramos mesmo desanimado, desencorajado. Mas se você hoje está aqui e você se encontra assim, desanimado, desencorajado, triste, receba sobre a sua vida a esperança, porque o Deus da esperança está neste lugar. Receba sobre a sua vida a alegria, porque o Deus da alegria está neste lugar. Receba sobre a sua vida a paz. Se você não tem tido paz, receba a paz que excede todo entendimento. Ela guarda o teu coração diante da crise, diante da dificuldade, diante das más notícias. Essa paz guarda o meu coração e o teu coração. Aleluia. Receba a graça do Senhor, receba a força do Senhor para continuar seus passos de fé. Receba a graça do Senhor para crer que um milagre vai acontecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, em nome de Jesus, sobre a tua vida financeira. Portas se abrirão, empregos chegarão na tua casa, em nome de Jesus. Boas notícias chegarão sobre a tua casa. Eu declaro, eu profetizo pelo poder do Espírito Santo de Deus, que boas notícias virão sobre a tua vida, no nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele é perfeito. O nosso Deus, Ele é perfeito. Deus poderoso e tremendo é o meu Deus e o seu Deus. E o Senhor, Ele trouxe a graça, Ele trouxe a alegria sobre a casa de Jairo. Não conseguimos conquistar, irmãos, o nosso milagre quando não olhamos para... Só conseguimos conquistar o nosso milagre quando nós não olhamos para a nossa realidade presente. Só conseguimos conquistar o nosso milagre quando nós não olhamos para trás, quando nós não olhamos para o fracasso, quando nós não olhamos para as percas, quando nós não olhamos para a injustiça que muitas vezes as pessoas fazem conosco, quando nós não olhamos para a dificuldade. Amém? Quando nós não olhamos para essas coisas negativas, para as pessoas que muitas vezes se levantam contra nós. Quando nós não olhamos para as atitudes más das pessoas, que muitas vezes são egoístas, que muitas vezes são invejosas, que muitas vezes são maldizentes, que muitas vezes falam tanta coisa contra nós, muitas vezes contra a nossa família. Quando nós não olhamos para essas coisas, mas olhamos para o Senhor de Jairo, para o Senhor da nossa vida, para o Senhor da mulher do fluxo de sangue, o Senhor, Ele faz um milagre na nossa vida. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos estar murmurando. Jesus olhou para Jairo e disse: não temas. E o Senhor hoje diz para você: não tema. Não tema, tome posse da bênção. Você vai ficar, hoje eu e você, nós temos uma chance, né? Nós temos uma saída de ou ficarmos olhando para as nossas dificuldades, para os nossos fracassos, ou olharmos para as promessas do Senhor. E hoje eu te faço uma pergunta: com que você vai ficar? Você vai ficar com o seu fracasso? Com a sua família destruída? Com o caos que está dentro da sua casa? Com o desemprego? Com essa enfermidade que tem aí te assolado? Com a dificuldade que tem batido na tua porta todos os dias? Ou você vai ficar com as promessas do Senhor? Fique com as promessas do Senhor. Hoje você pode decidir. Então decida a ficar com a promessa do Senhor. Decida a ficar com a palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele é poderoso para cumprir a bênção dEle, o milagre dEle na minha vida. Responda às promessas do Senhor, agindo em fé. Nós não podemos deixar, irmãos, o diabo colocar no nosso coração que nós não vamos conseguir vencer.
Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele diz na sua palavra, que nós não somos só vencedores, não. Nós somos mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque Jesus já venceu por mim e por você. Você sabia que tudo que você necessita já foi conquistado na cruz do Calvário e está nas regiões celestes, eu e você. Nós só precisamos nos apossar de todas as coisas. Portanto, não desista. Não desista da sua família, não desista dos seus sonhos, não desista de Deus. Não desista do que o Senhor tem para você. Levante a sua cabeça. O Senhor, irmãos, a palavra do Senhor diz aqui, já no final do texto, que o Senhor, Ele tirou todos os incrédulos de cena, porque ali haviam pessoas que não acreditavam que aquela menina estava viva, estava dormindo, como Jesus disse. Jesus disse, ela não está morta, ela apenas dorme. As pessoas não acreditavam, elas riam, elas zombavam, e Jesus tirou todas aquelas pessoas de cena. E só entrou aqueles que creram. Só viu um milagre quem creu. Queridos, eu e você, nós não precisamos sair de cena, porque nós somos filhos de Deus. E nós fomos chamados para contemplar o milagre. Amém? Nós fomos chamados para contemplar os milagres que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor pegou na mão daquela menina e disse, levante-se. E o Senhor hoje, Ele pega na tua mão e te diz, levanta-te. Levanta-te desse estado de depressão, de desânimo, de tristeza, de angústia, de enfermidade. Levante-se, receba a sua cura no nome de Jesus. Levante-se desse estado de fracasso. Levante-se desse estado de tristeza. Levante-se, receba alegria, receba paz, receba força, receba graça. Receba o poder de Deus na tua vida. Receba, irmãos queridos, você vai receber não porque eu estou dizendo, mas é porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Aleluia, existe um Deus poderoso que fez uma promessa para mim e para você. Amém? Então levante-se. A palavra do Senhor diz que os pais daquela menina, eles ficaram maravilhados com o milagre, com o poder de Deus, com a vida de Deus ali presente naquele lar. É assim que você vai ficar. Amém? É assim que você vai ficar maravilhada. A minha cunhada veio aqui testificar da bênção do Senhor. Hoje ela está maravilhada com a sua família. É assim que você vai ficar maravilhado diante da situação que você está vivendo, porque o Senhor vai trazer o milagre, porque o Senhor vai trazer a solução, porque o Senhor vai trazer a vitória. Ou melhor, o Senhor já trouxe, receba no nome de Jesus. O Senhor já trouxe a vitória para a tua vida. Saia daqui hoje maravilhado. Levante-se maravilhado. Aí onde você está, levante-se maravilhado, querido, porque o Senhor está neste lugar e Ele move-se dentro de você. Aleluia, o Senhor se move hoje dentro de você. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor se move nesta causa, trazendo a solução, trazendo a vitória para a tua vida, porque o Senhor é poderoso. Oh, aleluias.